novamente a todos que estão ouvindo o programa Semeadores de Fogo. Chegado o momento especial da nossa programação, onde nós iremos meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu convido você para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe em uma leitura bem pequena, mas eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar comigo, Ele irá falar com você, Ele irá falar ao teu coração. Então, pegue a sua Bíblia e abra juntamente comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 59, e um versículo 1, um versículo bem conhecido pelas pessoas, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela se faz nova em nossos corações, e Deus sempre está agindo em nosso meio através da sua palavra. Tudo o que acontece em nossa vida, todo o operar de Deus vem através da sua palavra. Quando Ele ordena alguma coisa, quando Ele fala alguma coisa, quando sai algum som da sua boca, algo em nosso meio acontece. Então você que já pegou a sua Bíblia, você que já abriu aí no livro de Isaías, no capítulo de número 59 e também no versículo 1, acompanhe juntamente comigo esta palavra, que nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Sabemos que Isaías aproximadamente recitara essa palavra, sendo usado por Deus aqui nessa época, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E em suas palavras ele dizia, tendo uma revelação do Senhor, uma inspiração, porque a palavra de Deus diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ele dizia que a mão do Senhor não estava encolhida para não poder salvar. O poder de Deus estava operando aquele tempo através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, o poder de Deus se manifestou na vida de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo começou o seu ministério aos 30 anos. Ele vai ali até o Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando as pessoas para arrependimento de seus pecados. Mas em um determinado momento, João olha e ele vê alguém diferente, e o Espírito Santo também toca no coração de João, e ele pôde perceber que vinha ali alguém diferente, uma pessoa especial, uma pessoa com um brilho diferente. E ele levanta a sua cabeça e ele mostra para as pessoas que estavam ali no Rio Jordão, e com suas palavras ele dizia: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a graça de Deus se há manifestado entre os homens. Diz ali no livro de Tito, a graça de Deus se há manifestado em meio aos homens, trazendo salvação. Então Jesus Cristo, ele se despiu da sua glória, ele desceu dos altos céus e se fez carne. No livro de João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou em meio aos homens. Então Jesus Cristo largou toda a sua realeza e desceu nesta terra, e ele começou a operar maravilhas, sinais. Muitas pessoas ele salvou, muitas pessoas ele curou. O braço do Senhor foi manifestado ali através de Jesus Cristo. E nós vemos também no livro de Isaías, capítulos de número 53, Isaías dizia, tendo uma revelação de Deus, tendo uma grande revelação do Senhor, uma maravilhosa revelação. Ele faz ali um retrato falado de Cristo crucificado, um retrato falado do Senhor
maravilhoso, ele via ali Cristo crucificado. E ele dizia em suas palavras, ele dizia algo maravilhoso, algo especial. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço, o poder, as mãos do Senhor não estavam encolhidas. E ainda hoje, esse poder, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ainda hoje Jesus Cristo está operando sinais e maravilhas. Ainda hoje Jesus Cristo está salvando. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver nessa terra, enquanto a última trombeta não tocar, nós estaremos nessa terra. O Espírito Santo está tocando nos corações, porque a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Jesus está trabalhando em nossa vida através do Espírito Santo. Em João capítulo 14 ele disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar morada. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou lhe enviar um outro Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito de verdade. E quando a palavra de Deus nos fala do Espírito de Deus, ela nos traz com letra maiúscula, porque o homem também tem o seu espírito, mas ela traz com letra minúscula. Então quando Jesus diz essas palavras, ele estava se referindo ao Espírito Santo, né? Que toca nos corações, que convence o homem do pecado para a salvação, né? Porque Jesus Cristo, ele não veio à toa a essa terra. Tem muitas pessoas que não sabem o porquê Jesus Cristo desceu nessa terra e passou toda aquela humilhação. Mas eu quero que você entenda que Deus, no Primeiro Testamento, ele chama Moisés para uma experiência extraordinária. Moisés fica 40 dias e 40 noites em jejum total, mas ali foi o milagre de Deus, porque o homem com certeza não consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E Deus leva Moisés aos altos céus e mostra ali para ele o tabernáculo, né? Uma réplica do santuário que há nos céus. E Moisés, através de uma grande revelação, pega pessoas ali e constrói aquele tabernáculo, uma igreja móvel no deserto. Deus dava ordem àquelas pessoas, elas desmontavam aquele deserto e caminhavam. E quando Deus mostrava o lugar aonde eles deviam parar e adorá-lo, eles paravam e montavam aquele tabernáculo, aquela igreja móvel no deserto. Mas ali foi determinado por Deus sacrifícios para o pecado, para que fosse apagado o pecado. E ali era levado um animal sem mácula, um animal sem mancha, né? E ele era degolado, e ali o sumo sacerdote pegava aquele sangue, entrava em um lugar chamado Santo dos Santos, onde a presença de Deus ali estava, representada pela Arca da Aliança. E ali aquele homem espargia o sangue sobre aquela arca, nas 4 pontas daquela arca, e ali o Senhor apagava o pecado daquelas pessoas. Mas imagine comigo a população aumentando, o pecado se aumentando, porque o homem, ele tem isso dentro dele, o pecado está dentro dele, e às vezes ele não consegue controlar. Quantos animais teriam que morrer? Mas Deus havia um projeto, o braço do Senhor ia se manifestar, trazendo salvação. E ali, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus já havia um projeto, né, de enviar o seu Filho amado. Eis que a virgem, né, a semente daquela virgem esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos que Adão e Eva foram enganados ali no jardim do Éden por Satanás, que entra em uma serpente e induz eles a comerem aquele fruto, e o homem acaba pecando.
Então o pecado vem ali, mas Deus havia uma promessa em Gênesis 3:15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E passados-se muitos anos, né, uma virgem chamada Maria concebe através do Espírito Santo milagre sobrenatural, o Messias, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E nós sabemos que ali seria quebrado todo aquele ritual de matar aqueles animais. E Jesus Cristo, ele veio sem pecado, sem mácula, sem mancha, e ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, porque era necessário derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Os sangues dos animais serviam para apagar os pecados, mas Jesus Cristo, ele veio fazer uma obra maior. Ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio fazer um sacrifício único por mim e por você. E hoje, todo aquele que se entregar a Jesus Cristo e confessar os seus pecados diante dele, ele nos perdoa. E nós temos direito de ir morar no céu juntamente com ele, como eu já disse. João 14, ele disse: eu vou vos preparar morada, e aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam conosco. Então, uma obra maravilhosa, através do nosso Deus, o nosso Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, ele tinha um plano para essa humanidade. Em João 3,16 diz que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está em constante operação, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando de uma maneira poderosa para salvar a humanidade, porque nessa terra os tempos já estão contados. Logo, logo soará a última trombeta e um povo será levado desta terra. Nos fala no livro de Daniel, nos fala no livro de Apocalipse, nos fala nos evangelhos, nas cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo nos diz, né, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então haverá um grande fenômeno nessa terra. Muitos podem não acreditar, como não acreditaram que Jesus viria. E há 2000 anos atrás ele veio, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E se você for ali em Jerusalém, você verá o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Não há restos mortais ali, porque ele ressuscitou, está vivo, está à destra do Pai, e ele está operando em nosso meio. E ele mesmo diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Quando nós estamos reunidos, falando de Cristo, falando do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está em nosso meio. O braço do Senhor está operando, as mãos do Senhor está ali para salvar a humanidade, para salvar as almas. Eu tenho certeza que você que está me vendo, está ouvindo essa mensagem, Deus, ele está falando com você, e ele está dizendo para você que ele está com os braços abertos, te chamando, dizendo: venha, eu quero te salvar, eu quero te salvar da condenação eterna. Aleluia. E segue o versículo dizendo: nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus, ele te ouve. E às vezes nós imaginamos
Há milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo. E como Deus pode ouvir a todos ao mesmo momento? Através da palavra de Deus, nós conseguimos entender que Deus, Ele tem esse poder de ouvir a cada uma de suas ovelhas e distinguir a sua voz. Ele conhece a cada um de nós desde o ventre de nossa mãe. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou. E eu tenho certeza que Ele está te vendo você nesse momento. Você que está aí na frente do seu televisor, no seu computador, no seu celular, e você está ouvindo, está vendo esta mensagem. Deus está falando contigo. A Bíblia nos diz que Ele sabe a contagem dos fios de cabelos que nós temos em nossa cabeça. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe aonde você mora, Ele sabe a sua rua, Ele sabe o número da sua casa, Ele sabe o seu bairro, a cidade, Ele sabe tudo de você. Mas por que Ele não se manifesta em minha vida? Porque nós não se achegamos a Ele. Quando nós acreditamos por meio da fé que Deus é um Deus vivo, que Ele age em nossa vida, Ele começa a se manifestar em nossas vidas. Hoje tenho 40 anos, 30 anos eu vivi acreditando em um Deus superficial, um Deus que as pessoas falavam, que criou o mundo, um Deus que está assentado. Mas quando eu vim conhecer a palavra de Deus, quando eu vim conhecer a Bíblia, e eu abri o meu coração a Deus, Ele começou a se manifestar a mim e revelar coisas em visões, revelar coisas em sonhos. E a palavra de Deus nos mostra isso. José, lá no Egito, era um homem sonhador, um homem que tinha sonhos proféticos, e os seus sonhos se concretizaram. Aleluia. Deus, Ele quer se manifestar em sua vida. Ele não é surdo para que não possa ouvir a sua voz. Se você está passando por alguma necessidade, por algum problema, talvez um problema insolúvel, algo que você não consegue resolver, nós temos um Deus lá no céu, que quando nós abrimos a nossa boca e nós direcionamos ali as nossas palavras ao Deus eterno, a Bíblia nos diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Experimente fazer isso. Faça uma experiência. Talvez você nunca tenha falado com Deus. E o que é falar com Deus? É da mesma maneira que você conversa com o seu amigo, que você expõe os seus problemas para ele. Converse assim com Deus. Vá para o seu quarto, tranque a porta, dobre os seus joelhos ali na cama e comece a conversar com Ele. Comece a dizer para Ele: Senhor, se o Senhor existe mesmo, se manifesta em minha vida. Senhor, eu estou precisando disso. Os médicos já me desenganaram, as portas não se abrem. Comece a conversar com Ele, Ele vai te responder. De uma maneira, de outra, Deus vai te responder, através da sua palavra, através de um louvor, ou usando alguma pessoa para falar contigo. Aleluia. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Ele quer salvar a sua alma, Ele quer levar você a morar junto com Ele. Os teus ouvidos não estão agravados, não estão tapados para que não possa te ouvir. Ele está te ouvindo. Na verdade, Ele ouve até os seus pensamentos, mas Ele quer mais. Ele quer que você abra a sua boca e pronuncie as palavras, porque isso gera comunhão, gera um relacionamento. E Deus quer se Deus, Ele quer falar com você, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer criar uma intimidade, um grande relacionamento, Ele quer ter com você. No livro de Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo.
isso, Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Deus, Ele quer fazer parte da nossa história. Ele quer nos salvar. E Ele está ouvindo. Talvez você pense: mas eu falo com Deus, parece que Ele não me responde. Quero dizer para você: acalma o teu coração. Peça crendo. Peça com fé. A fé é acreditar no invisível. A fé é acreditar no impossível. E nesse momento, Jesus está aqui para salvar. Jesus quer salvar a sua alma. Certa feita, os seus discípulos em Mateus 24 perguntaram: Senhor, quando será a sua vinda? E Jesus não diz a data, não diz o ano, não diz se era de noite, se era de manhã, mas ele começou a falar dos sinais, o que aconteceria antes da sua vinda. E ele dizia em suas palavras: haverá guerras, haverá terremotos, haverá maremotos, pais se levantarão contra os seus filhos, filhos se levantarão contra o seu pai, nação se levantará contra nação. E tudo isso nós já vimos cumprido em nosso meio. Nós já vimos que tudo isso já cumpriu. Maremoto já houve nessa terra. Terremotos está havendo em vários lugares. Guerras estão acontecendo. Pai estão matando os seus próprios filhos. Filhos estão matando os seus próprios pais por ganância, por dinheiro. Tudo isso já aconteceu. E ele dizia que isso era o princípio de dores. Então não se assuste se algo terrível acontecer perto dos seus olhos, na sua família. Não se assuste, é a vinda do Senhor. Por isso nós precisamos correr, entregar as nossas vidas a Jesus Cristo, porque quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, Ele nos guarda. Salmos 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podemos estar no meio de uma guerra, mas nós estamos confiantes, porque Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. E nesse momento, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua alma da condenação eterna. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não torne em vão aqueles cravos. Não torne em vão aquela coroa de espinhos. Não torne em vão a cruz aonde Ele foi crucificado. Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E ainda nos dias de hoje, século 21, ano de 2014, Jesus está com as suas mãos, com o seu braço estendido para te salvar. No século 21, no ano de 2014, o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir o seu clamor. Ele está te ouvindo, Ele está atento à tua voz. Nesse momento, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Nós não sabemos o dia, a hora, sabemos dos sinais que está próximo. Ele está voltando para buscar o seu povo, lavado e remido no seu sangue. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, e Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar um abraço tão gostoso, vai arrancar um peso de você, um peso da sua consciência.
aleluia, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Que Deus vos abençoe. Continue ainda na nossa programação, teremos louvores aí entoados a Deus, e Deus, Ele tem muito a falar contigo. Obrigado, amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra